Oi, gente! Meu nome é Paula, eu sou bolsista do PIBID na Escola Estadual Marechal Mascarenhas de Moraes e o tema da aula de hoje é máximo divisor comum. E eu queria deixar avisado que eu moro num prédio, então o meu vizinho do lado está fazendo mudança e a minha vizinha de cima está fazendo faxina. Então não consigo controlar os barulhos da galera, então já peço desculpas aqui por qualquer barulho que aconteça durante o vídeo, tá bom? Mudei minha câmera de lugar para não ficar na frente do slide. Vamos lá. Como eu disse, o tema da aula de hoje é máximo divisor comum. E primeiro nós vamos começar conversando sobre o que é um divisor, gente. O divisor, ou melhor, os divisores de um número são todos os números que quando a gente divide ele, sobra resto zero. Então, por exemplo, o 10. Os divisores de 10 são o 1, o 2, o 5 e o 10. Por quê? Se a gente dividir 10 por 1, dá 10, sobra 0. Se a gente dividir 10 por 2, dá 5, sobra 0. Se a gente dividir 10 por 5, dá 2, sobra 0. Se a gente dividir 10 por 10, dá 1, sobra 0. Ou seja, todos os números menores que 10, que se a gente dividir ele, dá resto 0, são os divisores de 0. Então, eu escolhi alguns números aqui para a gente trabalhar durante essa aula, que são 10, 18, 24 e 45. E coloquei aí os divisores deles. Se vocês quiserem conferir, se todos dão resto zero, pode parar o vídeo e fazer as continhas. Fica à vontade, viu? Bem, o que é o máximo divisor comum, então? O máximo divisor comum é o maior divisor que divide dois números ao mesmo tempo. Então, você vai pegar ali os divisores comuns entre esses dois números ou mais e ver o maior entre eles. Mais uma vez, coloquei aqui os divisores desses números que a gente vai trabalhar com eles agora, combinado? Para ver como é que isso funciona. Então, vamos lá. Qual o máximo divisor comum entre 10 e 45? Coloquei aqui na tela os divisores de 10 e os divisores de 45 para a gente ver. Quais são os divisores em comum entre eles? O 1... Peraí, deixa eu pegar o pincelzinho aqui para nós. Isso. O 1 é um divisor comum entre eles, divide os dois. E o 5, né? O resto aqui, só divide um deles, né? Ou divide 10 ou divide 45. Então, 1 e o 5. Vamos marcar eles aqui. Qual que é o maior divisor comum entre eles? É o 5, né? 5 é o maior número que divide o 10 e o 45 ao mesmo tempo. Então, é basicamente isso. Vamos mais um, pra gente ver se entendeu. 18 e 45. Os divisores de 18 e de 45. Vamos ver o em comum. 1, né? O 3, é em comum. E o 9 é em comum. Marcamos o em comum. Qual que é o maior entre eles? É o 9, né, gente? Então, o máximo divisor comum entre 18 e 45 é 9. Entre 24 e 45 agora, vamos lá. Os divisores de 24 são esses. Os de 45 são esses. Então, nós temos o 1, nós temos o 3 e acabou. Então, os divisores em comum de 24 e 45 são esses. E o maior deles é o 3. Então, MDC entre 24 e 45 é 3. Agora, vamos fazer entre 18 e 24. Esse tem muitos em comum, 18 e 24 nós temos o 1, o 2, o 3 e o 6 em comum. Qual que é o maior entre eles? É o 6. Certo? Entendemos? Então, vamos lá. Paulo, mas toda vez eu vou precisar colocar todos os divisores, olhar quais estão em comum e olhar o maior entre eles. E se o número for muito grande, tiver muitos divisores? Calma, a gente vai arrumar um jeitinho de calcular isso de uma maneira mais simples. Mas primeiro a gente vai precisar entender o que é uma decomposição em números primos. Primeiro, o que é um número primo? Um número primo é aquele que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Entenderam? Então, quais são os divisores de número primo? É 1 e ele mesmo. Então, 2. O 2 é divisível por 1 e por ele mesmo.
Beleza? O 3 é divisível por 1 e por 3. Então, ele é primo também. O 5 é divisível por 1 e por 5. Então, ele é primo também. Então, ó, 7, 11, 17 que eu coloquei aí pra vocês. E os outros números? Os outros números, todos, a gente consegue escrever como uma multiplicação desses números primos. Combinado? Qualquer número que vocês quiserem. Então, coloquei aqui alguns exemplos pra vocês, ó, até o 17, ó. O 2 é primo porque é 1 e ele mesmo. O 3 é primo porque é 1 e ele mesmo. O 4 é 2 vezes 2. 2 é primo, né? Então, a gente consegue escrever uma multiplicação de números primos. O 5 é 1 e ele mesmo. O 6 é 2 vezes 3. 2 é primo, 3 é primo. É uma multiplicação de números primos. Então, ó, escrevi aqui pra vocês até o 17, que é um número primo, porque é só 1 e ele mesmo. Por que a gente tem que saber disso, Paula? Então, vamos lá, ó. Como calcular o MDC entre 10 e 45? Ó, coloquei aqui o 10 e o 45. Agora, nós vamos combinar que desse lado aqui, ó, a gente só pode colocar números primos. Combinado? Então, a gente vai ver quais números primos dividem o 10 e o 45 ao mesmo tempo. Então, vamos lá. O 2 divide o 10 e o 45? Não, né? Porque 45 termina com um número ímpar, então não é divisível por 2. O 3 divide o 10 e o 45? Não, 3 não divide 10, né? O 5 divide o 10 e o 45? Divide, né? Porque os dois terminam em 0 e 5. Isso quer dizer que são divisíveis por 5. Então, vamos colocar um 5 aqui do lado. Agora, nós vamos fazer a divisão, tá? 10 dividido por 5, 2. 45 dividido por 5, 9. Beleza? Tem algum número primo que divide 2 e 9 ao mesmo tempo? Não, né? 2 só é divisível por 2 e 9 não é divisível por 2, é divisível por 3. Então, acabamos. Se não tem mais nenhum, acabou, fechou. O que a gente tinha visto lá atrás? Qual que é o maior divisor comum entre 10 e 45? Quando a gente escreveu 1 por 1? 5, né? Então tá aqui, ó, o 5. Esse é o maior divisor comum entre 10 e 45. E assim a gente vai fazendo os outros. Vamos ver um que dá mais de um aqui pra vocês entenderem, ó. Qual é o MDC entre 18 e 24? Ó, 18 e 24. Divisível por 2? Sim, os dois terminam em número par. Então vamos lá. Por 2, 18 dividido por 2, 9. 24 dividido por 2, 12. Coloquei aí. Tem mais algum número primo que divide os dois ao mesmo tempo? Tem o 3, né? O 3 divide 9 e o 3 divide 12. Então vamos lá. 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. Tem mais algum número primo que divide 3 e 4 ao mesmo tempo? Não, né? Não tem. Então, ó, o que a gente viu que era o MDC entre 18 e 24? Era 6. Então, ó, quando a gente chegar numa situação assim que dá mais de um, a gente vai multiplicar eles. Então, ó, 2 vezes 3, 6. 6 é o MDC entre 18 e 24. Vamos para um número grandão para a gente ver como é que fica? Ó, o MDC entre 200 e 800. Então, vamos lá, ó. Os dois são divisíveis por 2, termina em 0. Então, vamos lá, 200 por 2, 100. 800 dividido por 2, 400. Anotei ali embaixo. É divisível por 2 de novo, certo? Então, vamos lá. 100 dividido por 2, 50. 400 dividido por 2, 200. Anotou? Dá por 2 de novo. Os dois terminam em 0. Vamos lá. 50 por 2, 25. 200 por 2, 100. Beleza? E agora não dá por 2 mais, hein? Nem por 3. Mas dá por 5. Um termina em 5 e o outro em 0. Nós temos que é divisível por 5. Então, vamos colocar o 5 ali. 25 dividido por 5, 5. 100 dividido por 5, 20. Fomos bem. 5 e 20. Os dois são divisíveis por 5 de novo. Vamos lá. 5. 5 dividido por 5, 1. 20 dividido por 5, 4. E agora? Acabamos, né? Não temos mais nenhum número primo que divide 1 e 4. Então, vamos lá.
Qual que é o máximo divisor comum entre 20, entre 200 e 800? Nós vamos multiplicar todos esses números primos aqui que a gente achou, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, que é igual a 200. Então, o máximo divisor comum entre 200 e 800 é 200. 200 divide 200 dá 1. E 200 divide 800 dá 4. Então, é o maior divisor comum. Vamos para um exemplo de aplicação. Ai, mas como é que eu vou usar isso? Em uma confecção há rolos de malha com medidas 120, 180 e 240 centímetros. Será preciso cortar o tecido em pedaços iguais, maiores possíveis e não sobrar nada. Ou seja, a gente tem 3 rolos aí, a gente quer dividir eles todos em pedaços iguais, que sejam os maiores possíveis e não pode sobrar tecido, né? Para não desperdiçar. Então, qual será o comprimento máximo de cada tira desses tecidos? Então, agora eu vou mostrar minha letra para vocês, hein? Presta atenção, não ri não. Então, vamos lá. 120, vou colocar aí. 180. 240. Tracinho. Vamos lá, primeiro. Todos eles são divisíveis por 2. Vamos tentar? Porque todos terminam em 0. Então, vamos lá. 120 dividido por 2 dá 60. 180 dividido por 2 dá 90. E 240 dividido por 2 dá 120. E todos são divisíveis por 2 de novo. Vamos lá. 60 por 2, 30. 90 por 2, 45. E 120 por 2, 60. Agora não é por 2 mais, que esse 45 aí não termina em número par, então não é por 2 mais. Por 3, vamos tentar por 3. 30 dividido por 3, 10. 45 dividido por 3 dá 15. E 60 dividido por 3 dá 20. Ok, deu por 3. Só que agora não dá por 3 mais, porque 10 não dá para dividir por 3. Mas todos eles terminam ou em 0 ou em 5, então deve ser por 5, né? Então vamos colocar um 5 ali. 10 dividido por 5, 2. 15 dividido por 5, 3. E 20 dividido por 5 dá 4. Tem mais algum número primo que divide esses 3 ao mesmo tempo? Não, né? Não tem. Então, nós chegamos ao nosso máximo divisor comum de 120, 180 e 240. Vamos multiplicar, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Vou fazer de cabeça, mas vocês podem fazer no papel. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Então, o máximo divisor comum desses 3 números aqui vai ser 60, gente. Então, se a gente dividir cada um deles por 60, a gente vai chegar ao tamanho que a gente quer da malha, né? Então, é nesse tipo de exercício que a gente vai aplicar o máximo divisor comum. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode me procurar, viu? Muito obrigada pela atenção. Beijo, se cuidem, viu?